Estamos de volta com a nossa aula número 23, trazendo também a questão 23 e a aula que vai falar sobre segurança de dados, certo? Então vamos prosseguir, que o enunciado é grande, tem muito conteúdo nessa aula, nós vamos aprender bastante nessa aula, então já vamos começar, certo? Então vamos lá. Na questão 23, ela traz o seguinte: uma das principais preocupações dos usuários ao utilizar um computador é com a questão da segurança de seus dados, certo? Desta maneira, assinale a alternativa que contém mecanismos de segurança. Aí ele vai trazer aqui, ó, letra A, firewall, criptografia e backups, né? Letra B, antivírus, backups e compactação, ponto .rar, certo? Ele foi específico. Existem outros tipos de compactação. Aí tem aqui compactação, ponto .rar, criptografia ou antivírus, né? Firewall, antivírus ou firewire, né? Firewire, criptografia ou antivírus. Observe que trouxe vários termos aqui, né? E aí eu separei eles aqui, ó. Dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele trouxe 6 termos, só que em alguns ele repete alguns em algumas alternativas, né? Como firewall, que o firewall, ele tá na letra D, ele tá na letra A, certo? Onde mais ele tá aqui? Pronto, ele está aqui. O antivírus, a criptografia também está repetida, certo? Então ele trouxe vários itens, mas itens repetidos também. E ele quer saber qual é a alternativa que só tem, né, mecanismo, que só contém mecanismos de segurança, certo? Porque dentre elas tem outros mecanismos misturados aqui. Vamos entender quais são esses mecanismos, né? O firewall, a criptografia, os backups, os antivírus, a compactação ponto .rar e o FireWire, né? De início aqui eu já trago a primeira que aparece lá, que é o firewall, né? O firewall, pessoal, ele é um sistema de segurança de rede de computadores que restringe o tráfego, né? Ó, sistema de segurança de rede de computadores que restringe o tráfego da internet de ou em uma rede privada, ou seja, da internet para uma rede privada, de uma rede privada ou uma rede privada. Esse software ou unidade de hardware, software dedicado, funciona bloqueando ou permitindo pacotes de dados seletivamente. Quando ele fala aqui, ó, esse software ou unidade de hardware, é porque o firewall ele pode ser simplesmente um software ou ele pode ser uma máquina só para isso, com software, né? Ele pode ser um computador firewall só para isso, né? E nesses casos são em grandes servidores, data centers, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho a demonstração do que é o firewall, né? O firewall tá aqui, ó. O firewall é como se fosse um muro realmente, né? E se for traduzir aqui, é um muro de fogo, né? Esse muro ele protege, ele filtra o que está entrando e saindo na sua LAN, na sua rede, né? A LAN é uma rede local, certo? É a sua rede, depois que está dentro da sua casa ou da sua empresa, ela se torna uma LAN, a sua rede local. Então ele faz isso. Ele funciona bloqueando ou permitindo pacotes, né? O que é correto para ele, o que está na configuração dele, ele identifica o que é malicioso, o que não é, o que vai lhe causar problemas e o que não vai. Então, o trabalho do firewall é esse, certo? É bloquear e permitir pacotes que vai entrando na sua rede, certo? Então, essa é a função do firewall. E aqui fala que ele é um sistema de segurança, aqui em cima, certo? Ó, ele é um sistema de segurança. Então, vamos para a próxima aqui. Criptografia. Hoje é muito comum a gente ouvir falar disso por causa de notícias, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp ele usa, né, a criptografia. Hoje todos os sistemas, basicamente, seus navegadores, todos eles usam criptografia. Isso é comum, né? Então vamos lá. O que é criptografia? É a prática de proteger informações por meio do uso de algoritmos codificados, hashes e assinaturas. A criptografia é o método que converte textos em códigos abstratos, certo? Conhecidos como ciphertexts ou textos cifrados. O propósito da criptografia é ocultar dados sensíveis, impedindo que o usuário não autorizado, certo? Ó, acessem ou roubem as informações. Como é que funciona aqui a criptografia? Ó, aqui está você sentado aí no seu computador, você digitou um texto importante, alguma coisa que você, uma conversa particular, alguma coisa, e essa conversa ela vai para outro local, né? Para outro computador. Aqui no caso está sendo representado por um computador, mas podia ser de um celular para o outro também, certo? Podia ser você mandando um texto no WhatsApp para outra pessoa, ou uma imagem, ou um vídeo, alguma coisa. E aqui ela funciona o seguinte texto. Aqui a representação é um texto, né?
o seu texto está aqui, ó, ele está aberto, né? Esse aqui é o seu texto, e aí ele é criptografado, certo? Ó, ele é embaralhado dessa forma aqui, ó, especificamente, né? Cada tipo de sistema que faz a criptografia tem sua própria forma de criptografar. Aqui ele transformou num texto que não é possível ler, né? E quando esse texto vai chegar para você, ele é desencriptografado e entregue da forma que ele era antes. Então, no meio do caminho, se alguém roubar essas informações ou ter acesso a ela, ela não vai conseguir entender o que é, ela só vai ver um monte de código. Códigos que é quase impossível de serem decifrados, entendeu? A não ser que ela tenha o conhecimento do software, o uso do software, mas isso seria uma quebra muito grande de segurança. Então é dessa forma que funciona. O seu texto sai, ele é transformado em outra coisa e quando ele é entregue, ele é revertido e entregue da forma como você criou. Então isso é a criptografia, certo? E a criptografia ela também é um sistema de segurança, certo? Backups é o ato de fazer cópia de segurança de um ambiente, aplicação ou dados em um determinado momento. O termo significa fazer cópia dos softwares, arquivos ou outros dados diferentes em diferentes dispositivos de armazenamento para a recuperação do sistema em caso de falha. Gente, um backup é uma cópia, né? É uma cópia. Aí ela pode ser de sistemas, de softwares, de arquivos, de imagens, de vídeo, etc. O backup é o ato de fazer uma cópia e guardar. Isso é um backup. Por isso que essa imagem aqui, ó. Esse aqui está sendo feito na nuvem, representado na nuvem, né? Em algum servidor, em algum outro local do mundo. Mas o fato de você pegar, por exemplo, as suas fotos, salvar no pendrive e guardar, você já tem um backup das suas fotos. Se é do computador apagar, você tem aquela guardada no seu pendrive. Você pega as suas fotos e manda para o Google Drive, né? Fez um backup, deixou lá. Isso é um backup, certo? Você está fazendo uma cópia de segurança. Porque se o seu celular você perder alguma coisa, você vai lá no Google Drive e baixa suas fotos novamente. Então, isso é um backup, certo? É o ato de salvar arquivos, dados, softwares e sistemas, ok? Para posterior, né? Posterior uso no caso de uma falha, certo? Se você perdeu tudo, você vai ter um backup, ok? Então, esse aqui é o backup. Antivírus são programas de proteção do computador que detecta e elimina vírus, né? Certos programas danosos, os vírus, né? Neles existente, assim como impede a sua instalação e propagação. Isso aqui é um antivírus, né? Ele trabalha protegendo o nosso computador das pragas virtuais, né? Os vírus, worms, né? Os cavalos de Troia, os spywares, as tentativas de instalação de software que você não solicitou, tudo isso é função do antivírus, né? Ele trabalha também nessa parte da nossa segurança, segurança do nosso computador. A compactação, ponto .rar, ele foi bem específico, porque existe também a ponto .zip, né? Existe essa daqui também. A ponto .rar é um formato proprietário de compactação de arquivo muito difundido pela internet. Entre as principais características disponíveis tem a alta taxa de compressão, suporta arquivos grandes de até, ó, aqui eu acho que são 8 terabytes, né? Porque ó, o tamanho desse arquivo aqui, ó, tá quase 8 terabytes. Se eu for fazer o cálculo, conforme nós vimos na nossa aula, se eu quiser saber quanto é isso aqui, eu pego esse valor e divido por 1024, certo? Aí ele vai me dar quantos gigabytes tem aqui, ó. O tamanho não originalmente suportado pelos arquivos zip, ó. O zip só suporta até 4 GB, enquanto o RAR suporta até esse valor aqui, ó, certo? O que é, professor, um compactação RAR.RAR? Quando você tem vários arquivos e você quer guardar tudo numa pasta para poder enviar por e-mail ou para poder tratar esses arquivos de forma diferente, você guarda numa pasta e compacta ela vai ser compactada, certo? Então, pode ser até que diminui, na verdade, o tamanho dessa pasta. Isso pode ser usado quando você quer liberar espaço no seu computador, quer que seus arquivos ocupem menos espaço, você pega uma pasta só de arquivos e compacta ela. Então ela vai ocupar um espaço menor porque ela vai compactar esses arquivos, certo? Ou então quando você precisa enviar esses arquivos e por e-mail eles não podem ir soltos, eles vão bagunçados, você faz um zip também, um RAR dessa pasta e manda por e-mail. Ela vai chegar inteira, completa lá, da mesma forma que você organizou, sem mudança, certo? Então isso aqui é a compactação .rar. Vamos ver aqui a próxima. O FireWire. FireWire é uma tecnologia que permite a conexão e a comunicação em alta velocidade de vários dispositivos entre si, né? Então, o FireWire, pessoal, é um cabo que tem uma tecnologia, como se fosse o USB, o cabo USB com tecnologia USB, certo? Então, ele permite a comunicação em alta velocidade em vários dispositivos entre si, especialmente
entre um computador e um ou mais aparelhos compatíveis. Por trás de seu desenvolvimento está ninguém menos do que a Apple, embora outras entidades e empresas tenham participado de sua criação, né? Que trabalhou nessa tecnologia nos anos 90. Bom, pessoal, essa tecnologia ela surgiu antes da USB, era muito mais rápida. Quando a USB surgiu, essa daqui era muito melhor, era muito mais rápida do que a USB, sem comparação ao USB. Só que a Apple começou a cobrar das empresas que iam usar essa tecnologia no seu dispositivo. Ela começou a cobrar royalties, né? E aí inventaram a USB, foram melhorando a USB e hoje a USB é melhor do que essa tecnologia aqui. Mas essa aqui ela ainda está no mercado, ela é usada em alguns dispositivos. Câmeras, né? Câmeras digitais, essas câmeras profissionais. Algumas ainda usam esse firewall, né? Esse cabo, esse tipo de tecnologia. Mas essa daqui, quem talvez teria sido a nossa tecnologia hoje, que a gente tem no pendrive, né? Que tem nos cabos do celular. Mas como a Apple ela quis lucrar em cima disso e começou a cobrar royalties das empresas que iam usar essa tecnologia no seu dispositivo, ele ficou para trás e o USB ganhou o mercado, né? E esse aqui perdeu o mercado. Então esse aqui, o firewall, é um cabo, certo? Ele não tem nada a ver com segurança, é um cabo, ok? Então tá aqui nossa questão. Uma das principais preocupações dos usuários ao utilizar o computador é a questão da segurança de seus dados. Desta maneira, a sinal alternativo contém mecanismo de segurança. Ó, a correta é a letra A, né? É firewall, criptografia e backups. Mas se você analisar toda a questão, ó, você poderia ir também por eliminação, né? Ó, eu poderia eliminar aqui porque tem o firewall, né? Aqui também tem o firewall e aqui tem a compactação.rar, né? E aqui também, ó, esse e esse são de segurança, esse e esse também é de segurança, esses dois de segurança e esse de segurança. Mas como tem um item no meio que não é de segurança, a questão correta é a letra A, que todos os três são de segurança, ok? São mecanismos de segurança. Então essa foi a nossa questão 23, letra A, a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Aguardo todos vocês lá.